língua não vai deixar. Se a língua é lusitana, ela é lusitana porque assim foi criada. Então, e nós usamos justamente o termo lusófono para dizer que temos a tendência a falar a mesma língua. Bom, voltando ao nosso CIP próprio, o que nós temos que fazer, então, na minha visão? Começar a estudar o ambiente de cada uma dessas regiões que estarão nesses países que aqui estão, e nós vamos ter que estudar as regiões para saber a que Rotary, eventualmente, dirigirmos-nos, quer seja lá, quer seja cá, quer seja dentro do próprio Portugal. Tentarmos usar um esquema que no Brasil é acentuado, por causa, simplesmente que o Brasil, como dizia o Monroe, o que é bom para os americanos é bom para o Brasil, né? Então, o que acontece com isso? Que horas eu tenho? 4, 3 horas? Então, desta maneira, nós recebemos uma excelente influência dos Estados Unidos na forma organizacional dos clubes rotários. Meu querido colega Paul Harris, nosso colega, advogado tão empresarial quanto eu, em 1905 resolveu fazer no seu escritório padrão, que lá está para a gente examinar quem quiser, ter a ideia de reunir numa mesa com uma liturgia da refeição em volta, que eu reputo importantíssima. A liturgia da refeição rotária, ainda que seja com hora marcada e às vezes, indigesto palestrante, ela é uma liturgia com a intenção de provocar algo como eu estou tentando provocar aqui. Da mesma maneira, cada um pensando numa forma, numa maneira de atingir um objetivo que vem se percolando, para usar uma palavra do Dr. Eduardo, vem percolando pelos territórios dos vários clubes rotários. E nessa miscigenação, nós então vamos tentar analisar todos os processos individuais de vida, de administração, de comunidade, etc. Se fizermos isso, e se tivermos a estrutura, como aqui ganhamos a estrutura da Fundação de Rotarianos, que está perenemente, não é apenas uma associação, é uma pessoa jurídica que atua efetivamente na produção e circulação de riquezas intelectuais e materiais, conforme seja o momento em que ela esteja administrando, e com isso ela se fortalece aplicando o seu próprio entesouramento naquilo que ela deseja. E dentre aquilo que ela está desejando nos dias de hoje, existe exatamente este programa que eu acho que será de grande sucesso na história do Rotary International, alardeada a partir de uma língua comum, mas que permitirá que essa língua comum seja, então, aquela tradução, embora o idioma seja o mesmo, a tradução das necessidades das comunidades a que se vai atender. Essas comunidades que serão atendidas por nós, essas comunidades já têm os seus trabalhos, que você é testemunha do que já vem sendo feito de anos e anos que nós estamos nessa organização. E agora, recentemente, com a história do acordo ortográfico, eu vou me permitir, numa leitura rápida que eu vou fazer aqui, dizer como eu acho que nós vamos encontrar cada um dos países na medida em que eu passei esses dias analisando o comportamento de cada um deles dentro do processo do acordo ortográfico. Não faço nem apologia e nem destruo o acordo ortográfico. Acho uma coisa difícil de dar certo, porque vai sempre criar, de alguma maneira, uma artificialidade. E é esta artificialidade que eu acho que o Rotary não pode deixar acontecer. Ou seja, nós não podemos partir para um trabalho como este, que venha fazer um planejamento único, rígido, imexível. Por sinal, que encontrei, enquanto eu procurava questões vernaculares, encontrei um professor português defensor da possibilidade do aposto do imexível, da partícula negativista, em cima da palavra do substantivo mexível,
e fez o nosso querido ministro lá, já faz tanto tempo, né? O Magri, ficou famoso pelo neologismo imexível, mas não ficou famoso por uma bobagem, conforme disse esse professor. Está na regra da formação da palavra. Então, vamos admitir que nós já tivéssemos assinado um acordo ortográfico e nós não íamos mais poder mexer do nosso assunto rotário, porque era imexível. Bem, eu vou ler rapidamente para encerrar. A unificação ortográfica dos dois países de língua portuguesa, este jornal é o Estado de São Paulo, se alguém quiser tomar, é a página A36, de 15 de setembro de 2007. É atualíssimo. A unificação ortográfica dos dois países de língua portuguesa, que vem sendo protelada desde a assinatura de um acordo em 1991, pode nunca entrar em vigor. É o que admitiu ontem o presidente da Comissão de Definição da Política de Ensino, Aprendizagem, Pesquisa e Promoção da Língua Portuguesa, Godofredo de Oliveira Neto. Aspas, não faz sentido começar um acordo de unificação já desunido, disse ele, sobre o fato de que apenas 3 dos 8 países da Comissão dos Países de Língua Portuguesa ratificaram o documento. Oliveira Neto se reuniu ontem com representantes dos Ministérios da Educação e das Relações Exteriores, linguistas e gramáticos das principais universidades do país. Para o secretário da Educação Superior do MEC, Ronaldo Mota, que participou da reunião, a adesão de Portugal e Angola, o que ainda não ocorreu, é estratégica para a unificação ortográfica. Favoreceria o intercâmbio cultural, educacional, didático e até econômico do Brasil com os países de língua portuguesa. De acordo com Mota, o MEC retomou as discussões para a implementação de acordo como parte da política externa do governo Lula de aumentar a área de atuação do Brasil no continente africano. Não pode mais acontecer de doarmos livros didáticos para Angola e eles serem queimados porque a ortografia é diferente. A reforma ortográfica, que, entre outros itens, elimina o trema, os acentos diferenciais, já poderia ter entrado em vigor desde dezembro de 2006, quando São Tomé e Príncipe ratificou o documento. O acordo previa que, se fosse assinado por 3 países, já poderia ser implementado nesses lugares. O Brasil foi o primeiro a ratificá-lo, em abril de 2004, seguindo-se o Cabo Verde, São Tomé, além de Portugal e Angola, faltam ratificar também Moçambique, Guiné-Bissau e Timor-Leste. Se alguma já tiver ratificado que eu esteja equivocado, por favor, me corrija. Para o professor de Linguística da Universidade de São Paulo, José Luiz Fioria, será difícil convencer Portugal a implementar o acordo em curto prazo. Intelectuais portugueses consideraram a assinatura do acordo uma brasilinização ortográfica. Está ficando alemão isso aqui. Já que haveria mais palavras portuguesas do que brasileiras, notificou afirmativamente. No Brasil, estima-se que menos de 0,5% dos vocábulos seria a alteração, ao passo que em Portugal chega a quase 2%. Na reunião, foi decidido que um documento será enviado aos ministérios sugerindo que o assunto seja mais debatido internamente. Segundo Oliveira Neto, foi percebido um desconhecimento generalizado sobre o tema. Sugerimos campanhas de divulgação, mas também queremos ouvir os intelectuais que criticam a unificação para saber até que ponto eles desconhecem o assunto ou se podem ter razão. O segundo item é identificar pontos favoráveis e contraditórios para cada país iniciar conversas diplomáticas com Portugal, visando a implementação conjunta. Por fim, a comissão propõe que o Itamaraty tente convencer os outros países a só então implementar o acordo no Brasil. Esta reportagem, feita por uma repórter do Rio de Janeiro, retrata, em outras palavras, o que eu tentei dizer aqui. O que está escrito, parece-me que é o que nós vamos encontrar no momento em que quisermos dar um tratamento absolutamente igual, planejar sempre as mesmas coisas, imaginando que as influências do ambiente serão as mesmas.
Nós somos produtos do ambiente, portanto, em ambientes diferentes, soluções hão que ser adaptadas. Senão, nós vamos cair no risco de nem mesmo a própria língua conseguir se unificar. E aí vai ficar difícil ser rotariano. Muito obrigado a vocês pela paciência, agradeço os meus parabéns e peço desculpas por ter demorado um pouco. Obrigado. Obrigado, Marcos Paulo. Brilhante apresentação e visão desse nosso processo agora, que estamos agora caminhando para o final, de fato, que a implementação vai acontecer até o final do ano. E a gente tem se acostumado e lido bastante comentários de jornalistas, principalmente, querendo fazer a defesa do trema, querendo fazer um movimento na rua e tudo mais. Mas é um processo, eu acho que positivo em termos de, pelo menos, que você mencionou aqui antes, do tráfego que pode existir, de literatura principalmente, evitando o que você mencionou no início sobre Angola e tudo mais. Então, acho que as interferências são de 1%, 0,5% e tudo mais. Mas, quem sabe, depois de unificada, ela não se transforma de novo, e nessa modificação toda a gente vai trabalhando. Mas que sirva para unir os nossos povos nesse instante. Queria agradecer mais uma vez sua participação e queria chamar nosso companheiro de Rotary também, Cisnando Afonso, para fazer sua apresentação sobre o Rotary, o Brasil e a comunidade Lusíada. Nós colocamos eles dois no início, por serem rotarianos e estarem aqui, para falar no aspecto filosófico da nossa aproximação através da língua também. Muito obrigado. Obrigado. Prezado companheiro Gueiros, presidente da Comissão CIPIPLOP, Eduardo Barros Pimentel, presidente da Fundação de Rotarianos de São Paulo, prezados rotarianos, damas excelentes que estão aqui presentes, maravilhosas, né? Sabe, Marcos, eu fui eleito governador do distrito e recebi um cartão um dia. Primeiro que a minha família andava em Portugal à cata de saber a origem do meu nome. Depois eu descobri. Eu vou revelar. Aí você falou da Ilha da Madeira, do gerúndio da Ilha da Madeira. Na verdade, a minha avó era açoriana, era da Ilha de São Miguel, de Ponta Delgada. Mas quase ali, não é? E aí este companheiro me mandou um cartão, e eu estou associando agora esta revelação que você fez sobre o gerúndio, porque ainda outro dia, eu, colocando lá no Home Theater, gostaram do Home Theater, né? Bacana, né? Eu botei lá um CD, e na televisão aparece aquele diagrama do CD, e aparece assim, era um aparelho feito na China, como sempre, né? Mas só que escrito num português de Portugal. E não usava o gerúndio realmente. Me lembrei do que o Marcos falou, estava lá, a carregar. Estava carregando o DVD no aparelho. A carregar, em vez de carregando. E aí o Présia, Pimentel Higueiros, você lembra do Présia? Assim que eu tomei posse no cargo de governador do distrito, me mandou um cartão excelente, dizendo assim, Cisnando, meus parabéns. O seu nome é movimento. Isto significa que o distrito vai ter muita coisa durante o ano. Olha só que presunção. Porque o seu nome é movimento. Cisenando é andando, procurando, fazendo, cisenando. É um gerúndio. Não é acisenar, é cisenando. O meu nome é um gerúndio. Eu fiquei muito gratificado da sua palestra, porque cada vez que se cresce, se aprende mais, né? E o Marcos me deu aqui essa possibilidade de aprender um pouco, mas eu já sabia que era um gerúndio, mas não sabia que você dava tamanha importância que a origem era Funchal. Funchal. Mas a minha avó era açoriana. CIPIPLOP, o Rotary e o Brasil é a comunidade lusiana. Eu fiz um trabalho escrito
que o presidente me pediu, porque estimo que este trabalho eu vou enviar a uns companheiros de Portugal que me pediram, né? Então resolvi fazê-lo escrito para transmitir a este plenário maravilhoso de pessoas e rotarianos interessados na nossa língua portuguesa. Não raras vezes, meus convivas, quando no exercício das atribuições como representante da CIP-PLOP em meu distrito, já de algum tempo, desde quando Pimentel constituiu esta comissão, ouvi de companheiros a indagação sobre a natureza rotária desta comissão, fato demonstrativo de certo desconhecimento dos programas rotários em serviços internacionais. Aliás, nesse contexto, permito-me destacar a inconfundível banalização da ignorância quanto aos legítimos programas rotários inscritos nas avenidas de serviços. Talvez porque, estimulados por edificar sua imagem pública, os rotarianos atual e equivocadamente se preocupam fundamentalmente com os projetos onerosos da Fundação Rotária, transformando-os quase num novo paradigma da ação rotária, na suposição, evidentemente, de construir a sua imagem pública. Talvez, ou bem por isso, ainda que esclarecendo os relevantes propósitos da Comissão Interpaíses, como um programa rotário, a repercussão distrital ao chamado para a sua integração ao programa foi diminuta, para não dizer ridícula. Parece-me relevante, pois, que nesta oportunidade se permita destacar a importância da Comissão Interpaíses como um dos mais significativos programas de Rotary para almejar a consecução do seu objetivo estratégico fundamental, que é a paz e a compreensão mundial, inscrita exatamente na sua avenida de serviços internacionais. Ora, para destacar-se a importância da comissão nesse contexto do servir rotário, há de se reportar aqui a importância estratégica do Rotary como instituição fundada no companheirismo internacional, que caminha para a equalização da humanidade como um todo. A internacionalidade do Rotary é sobejamente um tema doutrinário que sempre se impôs como uma das relevantes preocupações das minhas divagações sobre a nossa instituição. Na verdade, são notáveis as características que emergem do dogmatismo rotário e traduzem o incontestável horizonte da sua internacionalidade. Destaco, nestes mais de 100 anos de vida de Rotary, o compromisso ético de todos os rotarianos, lastreado no objetivo do Rotary, que eu pessoalmente considero como o verdadeiro código de ética rotário. Saliento a inegável importância do companheirismo, que o Rotary elege como um instrumento indispensável para a materialização do ideal de servir. Destaco ainda a excelência da Fundação Rotária, que eu particularmente elegi como uma aspiração permanente de Rotary, instrumento rotário para a edificação da paz e da compreensão mundial, em decorrência dos emparceramentos exigidos na implementação de seus projetos humanitários e culturais. Permita-se destacar ainda também, como característica da sua internacionalidade, o inexcedível programa de serviços internacionais de Rotary, e entre eles o intercâmbio internacional de jovens, o maior e melhor do planeta, realizando a permuta de experiências e culturas interpaíses, na reciprocidade de milhares de jovens, anualmente em movimentação geográfica e histórica. E a súmula de todas essas características nós já vivenciamos na Convenção Internacional, evento inigualável que reúne milhares de rotarianos todos os anos, numa grande solenidade que consagra o companheirismo da família rotária mundial e que nos proporciona a verdadeira e surpreendente extensão geográfica da nossa instituição. Destaco ainda o tema do presidente, notável característica da internacionalidade rotária, que, como é notório, é o motivador anual da ideologia rotária. Este ano, paz através do servir. O Marcos destacou aqui. Estimulando os clubes para o trabalho rotário
impulsionando todos os rotarianos para a realização do ideal de servir e que favorece a emulação da egrégora rotária. E, finalmente, na apologia da sua internacionalidade, eu consagro os relevantes objetivos do programa inscrito à Comissão Interpaíses, um instrumento para o exercício do companheirismo internacional, companheirismo esse comprometido com o ideal de servir à humanidade. Tenho para mim, pois, meus companheiros, que o rotariano vivenciará a sua internacionalidade no âmago do seu próprio clube, bastando para tanto que ele exercite Rotary na plenitude do companheirismo servir, celebrando a verdadeira amizade em Rotary. A essa premissa, e bem por isso, reporto-me às minhas divagações doutrinárias sobre a amizade e companheirismo, sedimentadas nessa dicotomia histórica, lastreada no ideal de servir. Pois amigo e companheiro agasalham conceitos que não se confundem, enquanto para a definição do amigo resulta o conceito subjetivo de afeição pessoal e da intimidade, o companheiro só se aperfeiçoa na conformidade da ideologia rotária. Assim, a pressuposição de ser amigo não é suficiente para agasalhar o conceito de ser companheiro. Para este, necessariamente, há de se conformar a aptidão do servir rotário em sua plenitude. Assim, enquanto o amigo se limita ao subjetivismo da intimidade pessoal, o companheiro, de outro lado, há de erigir-se lastreado no conceito doutrinário do ideal de servir rotário. O companheiro, pois, encerra a plenitude de uma definição que transcende a regionalidade rotária para revestir-se da universalidade da ideologia do servir. Por isso, cidadãos rotários de todo o mundo, indistintamente somos todos companheiros na senda da ideologia rotária. Assim, eu não necessito previamente conhecer o meu companheiro para dele desfrutar a amizade rotária que decorre do companheirismo. O companheirismo rotário que deflui da ideologia do servir e, por isso mesmo, nos oferece a melhor e inigualável oportunidade de construir as melhores e duradouras amizades. Pois é esta a amizade fundada no companheirismo emergente da ideologia do servir que estamos celebrando neste importante encontro da Comissão Interpaíses de Língua Oficial Portuguesa, este relevante elo de ligação interclubes, um programa rotário que valoriza o companheirismo internacional, nessa jornada edificante da construção da paz e da compreensão mundial. E mais do que isso, realizar na prática o substrato doutrinário de Rotary para consolidar o seu objetivo subjacente de equalizar a humanidade num só propósito de paz universal. E esse propósito, aqui na CIP-PLOP, se inicia na construção de um sólido relacionamento entre os rotarianos filiados aos Rotary Clubs em todos os países de língua oficial portuguesa, horizonte no qual se destaca a importância do Brasil como de maior população e extensão geográfica. E exatamente em razão da sua relevância sociopolítica, como nação democrática com inegável economia emergente, uma nação, o Brasil, reserva, pois, um importante papel na formatação do relacionamento com os demais países de língua portuguesa, mediante o estabelecimento de harmonioso compartilhamento do progresso e do desenvolvimento da comunidade lusíada em todo o mundo. Desse horizonte histórico da atualidade mundial, decorre a importância dos trabalhos desta Comissão de Língua Portuguesa, como segmento catalisador dessa aspiração internacional como programa rotário. Considere-se, finalmente, senhoras e senhores, meus companheiros, considere-se, desde logo, que o rotariano, na sua condição de companheiro, pela ideologia do servir, é o princípio e o fim do Rotary, na sua própria substância e consciência. E a Comissão Interpaíses de Língua Oficial Portuguesa
lhe proporciona a oportunidade para realizar esse desiderato doutrinário, na reafirmação incontestável de que do Rotary emerge um novo nível de consciência da humanidade. Muito obrigado. Alô? Muito obrigado, Zenando, por sua apresentação. E, dentro dessa mesma sequência, mostra a nossa possibilidade de fazer, como já há 8 anos vem acontecendo na CIPIPLOP, fazer com que, através do Rotary, a gente consiga acionar companheiros de além-mar e poder fazer trabalhos que já vêm sendo desenvolvidos, e mais adiante nós vamos falar sobre alguns deles dessa forma. Então, essa separação entre amigo e companheiro, muito bem colocada aqui, mostra que as nossas amizades dentro do Rotary se consolidam através desse trabalho comum, dividindo o pão, como vem o companheiro, companheiro. Então, é uma maneira de... corrobora também a liturgia do almoço ou das refeições. E nessas refeições a gente passa semanalmente a se encontrar com muitos de vocês aqui, não rotarianos conhecem. Para dar continuidade, eu chamaria o nosso amigo Sr. Alisson Souza Gasparetti, que é da Coordenação Geral da Comunidade de Países de Língua Portuguesa do Ministério das Relações Exteriores do Brasil. Por favor.